direcionamento. Que o Senhor nos dê uma palavra de cura e de transformação. Senhor, fala comigo nesta manhã, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Usa-nos, Senhor, abre os nossos ouvidos, nos dê entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis capítulo 26, versículo de número 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Podeis tomar assento. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos nessa terra. E 3 características marcam a vida de um peregrino: o altar, a tenda e o poço. Sempre que um peregrino está caminhando, 3 coisas ele deve fazer no processo dessa peregrinação. Primeiro o altar, a tenda e o poço. E diz: edificou um altar neste lugar, invocou o nome do Senhor. O que é levantar um altar? Levantar um altar é uma adoração pública. Devemos manter um testemunho diante dos homens da terra, porque a palavra do Senhor diz que há uma nuvem de testemunhas nos observando. Então, por onde nós caminhamos, sempre há uma nuvem de testemunhas que estão nos observando. Então, em todo lugar que nós chegarmos, a primeira coisa que devemos fazer é levantar um altar a Deus. Um altar de adoração. Isaque, em meio a um povo idólatra, ele professa ser um adorador do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Em todo lugar que você chegar, você deve professar a sua fé e mostrar a todos aqueles que estão te olhando, toda a nuvem de testemunha, que você é um adorador do único Deus vivo e verdadeiro. Então, sempre na nossa caminhada como peregrinos, onde chegarmos, levante um altar. Tendo erguido e consagrado um altar, se separa dos ritos poluídos dos pagãos. Quando nós chegamos a um lugar, levantamos um altar, nós estamos dizendo: nós não adoraremos aos deuses pagãos. Nós não nos curvaremos à idolatria. Nós não seremos dominados pela idolatria que domina essa terra. Então, é o primeiro ato que um peregrino deve fazer. Ele não construiu o altar só para si, mas para todos da sua casa, para que todos pudessem oferecer sacrifícios a Deus. Todos da família de Isaque, e a palavra diz: olha, eu sou o mesmo Deus, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Primeiro peregrino foi Abraão, e Abraão, quando ele chegou em todas as terras que ele foi, ele levantava um altar. Então Deus está reconhecendo e dizendo: olha, não temas, como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Então o altar é levantado para a expressão
externa da nossa fé. Sempre que chegarmos a um lugar novo, uma nova conquista, temos que levantar um altar. Todas as conquistas, temos que levantar um altar. Diz a palavra no versículo de número 24. Depois que Deus se revelou a ele, esse altar foi construído como símbolo de gratidão. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus é fiel. Vou abençoar, como abençoei teu pai, eu vou abençoar você, e abençoarei a sua descendência. É um Deus de geração a geração. Então, Isaac, ele chega em uma gratidão a Deus, ele levanta um altar. Sempre que saímos de uma guerra, de uma luta, nós temos que aprender a levantar um altar ao Senhor. Quando Noé, ele sai da arca, a primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é edificar um altar. Gênesis capítulo 8 diz assim, versículo 20: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. De todo o resultado daqueles dias dentro da arca, a primeira coisa, ao pisar a terra firme, ele levanta um altar ao Senhor. Gratidão a Deus. Até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos livrado. Capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. E diz assim no versículo 6 e 7: e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morre, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. O altar é firmar conquistas. Sempre que temos uma promessa, temos que firmar a conquista. Muitas pessoas mudam de lugar, mas voltam aos altares antigos. Não conseguem colocar um altar novo. Estão sempre girando em círculo porque não conseguem entender o tempo da conquista. Pessoas que saíram de lugares que avançaram, conquistaram, mas o seu altar ainda está no passado. Não avança, não dá um novo tempo, não determina ali um novo tempo. Conquistamos, então aqui é uma gratidão. O Senhor tira o povo do Egito e começa então a falar com eles em meio ao deserto. E chama agora Moisés, e esta é a segunda característica de um peregrino. O povo agora estava peregrinando pelo deserto, e o Senhor então manda agora que fosse construído tenda. O Senhor iria falar com eles na tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 8 em diante diz assim: e aconteceu que saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo,
depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Segundo ponto, que um peregrino, ele deve se preocupar, é com a sua tenda, é com a sua casa. Onde Deus falava com Moisés? Na sua tenda. Eles estarão ali buscando o Senhor. E o Senhor falava com Moisés face a face. E Josué se percebe da importância da tenda, de estar na casa. Sabe, os nossos filhos, eles precisam nos ouvir falar com Deus face a face na nossa casa. Se eles virem nós conversarmos com Deus, eles irão valorizar nossa casa. Muitas vezes nós não falamos com Deus em nossa casa. Muitas vezes nós não temos um tempo para falar com Deus em nossa casa. Estamos tão ocupados com as coisas que nós possuímos, que nós temos, que nos esquecemos que Deus fala conosco na nossa casa. E devemos ter um lugar especial para falar com Deus. Devemos manter sonhos. Algo muito interessante, o povo judeu tradicional, ele faz. Eles têm a sua casa, e a sua casa jamais estará terminada. Olha que interessante. O que mais nós temos uma preocupação? Preciso acabar minha casa. E as mulheres brasileiras têm uma preocupação quando, olha, precisa pintar esse pedaço. O judeu, ele tem uma parte na sua casa que ele nunca termina. Não tem acabamento e não tem pintura. Uma pequena parte dentro da sua casa. Por que ele deixa isso? Não é por falta de dinheiro e não é por preguiça. Nosso lar deve expressar em nossos sentimentos que algo está incompleto e que ainda nos falta algo. Quando eles olham para aquilo, eles se lembram que apesar de toda a prosperidade, o templo não está levantado. O templo não está construído. Quando eles olham para a casa, porque o profeta diz: vocês não é tempo de estarem nas vossas casas estucadas, enquanto a minha casa está para ser feita. Mas nós temos uma visão diferenciada. Nós não temos a nossa casa como um lugar onde Deus fala. E Deus falava com Moisés face a face. Onde? Na sua tenda. E todos na sua tenda ficavam olhando para ver Deus falar com Moisés. Nós, muitas vezes, temos uma pressa em terminar a nossa casa. Não temos nenhum sentimento que algo nos falta. Quando eu li isso, entendi as palavras de Jesus. Quando Jesus chega para o moço rico e disse: algo ainda te falta. Algo ainda te falta. Aí eu entendi essa palavra. Por que Jesus disse àquele homem rico que lhe faltava algo? Muitas vezes nós nos esquecemos que nos falta algo. Damos a nossa vida por terminada. Jesus também dá outra parábola dizendo que um homem, ele construiu celeiros, ele teve muitos bens, e ele disse: minha alma, fique sossegada, descansa. E Jesus disse na sua parábola: hoje mesmo pedirão a tua alma. E para onde você vai? Nos falta algo. Então os judeus, ele nos ensina que está nos faltando algo. Por mais que você conquistou, terminou sua casa, está um brinco, está uma maravilha, mas te falta algo. Nós precisamos ter esse sentimento que algo está nos faltando. Nós somos peregrinos. O templo precisa ser reconstruído. Por isso,
deixa um cantinho na casa, sem decoração, sem pintura. Trazer a memória. Algo ainda nos falta. Olhar para aquele ponto da casa ajuda a sensibilidade de que nos falta a perfeição. Nós não somos perfeitos ainda. Não chegamos à estatura da perfeição. Nós buscamos a perfeição, mas estamos num processo, somos peregrinos, e é um processo. Aquele jovem rico diz: olha, tudo eu já sei, tudo eu já tenho, eu conheço as leis, desde a minha mocidade eu sigo. Mas Jesus olha para aquele jovem e fala: algo lhe falta. O que está nos faltando? Somos peregrinos. O homem disse: a sua alma descansa, e a palavra diz: louco, ainda te falta algo. É a boa maneira de nos lembrar que a vida não é perfeita. Temos muitos sonhos a realizar. Não podemos dizer: descansa minha alma. Nós temos muito a conquistar ainda. Temos muitos altares a levantar ao Senhor. Porque as pessoas chegam até um nível e ali estabiliza. Porque diz para a sua alma: já deu. Para. Nós somos peregrinos. Cada conquista, levante um altar. Cada conquista. Cada conquista, levante um altar de graças a Deus, de louvado seja o Senhor. Outra diferença comum na casa de um judeu tradicional é a mezuzá na verga da porta. Por que eles usam a mezuzá na verga da porta? É a separação do público do privado. A tua casa é um lugar sagrado. Não é qualquer pessoa que pode entrar na tua casa. Não é qualquer tipo de palavra que entra na tua casa. A tua casa deve ser um lugar onde Deus fala com você face a face. Onde Deus, Ele tem prazer de entrar na sua casa. Deus tinha prazer de entrar na tenda de Moisés. Deus está tendo prazer em entrar na nossa casa? Porque eles colocam a mezuzá, o público lá fora. Tem coisas que não entram na nossa casa. Tem coisas que não devem entrar na nossa casa. A nossa casa é um lugar sagrado. A nossa casa é um lugar de falar com Deus face a face. Estamos perdendo nossos filhos, porque esquecemos que somos peregrinos. Estamos perdendo a nossa casa, porque não é um lugar que falamos com Deus face a face. Não é um lugar que falamos com Deus face a face. Se retire do social. É um lugar que o público e o privado fazem a diferença na verga da porta. Ao entrar, o nome do Senhor está naquele lugar. A palavra do Senhor está naquele lugar. E ao entrar, é visível. Ele está vendo que ele está entrando em um lugar santificado ao Senhor. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como era terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Herdeiros com ele da mesma promessa. Será que os nossos filhos estão herdeiros da mesma promessa? Será que nós estamos conseguindo passar aos nossos filhos as mesmas promessas que temos recebido? Será que estamos ensinando aos nossos filhos a nossa fé? A tenda é uma parábola. O Senhor está falando na vida deste corpo.
na vida do corpo. A terra prometida simboliza o reino de Deus. Não podemos esquecer que somos forasteiros vivendo em terra estranha. Não queremos. Nós temos um objetivo. E qual é o nosso objetivo? É o céu. A tenda é a habitação de quem é nômade, alguém que não tem raiz, não cria raiz naquele lugar. Ele está pronto sempre a acordar em outro lugar. Será que nós estamos prontos para acordar em outro lugar? O que mais vimos nesses últimos dias foi crente com medo da morte. Crente com medo da morte. Não bate as duas coisas. Eu tenho desejo em estar com o Senhor, quando o Senhor me chamar. Nós temos que estar com algo muito leve. Eu tenho pregado nesses últimos 2 anos que nós devemos andar de mochila. É uma simbologia. É uma simbologia. Ser mais leve, não estar pego a tantas coisas, não estar amarrado a tantas coisas. Nós somos passageiros. Nós brigamos por tantas coisas que vão ficar aqui. Ao invés de aproveitarmos aquilo que Deus nos dá, levantarmos altares, nós ficamos brigando, tomando posse de coisas que vão ficar por aqui. Nós temos que aprender a viver, a comer o melhor da terra. Nós não somos daqui. Agradecer a Deus tudo que Ele nos dá de bênção. Que adianta possuir e não usufruir? Que adianta ter e não usufruir? Nós temos que aprender a usufruir. As pessoas acham até estranho quando eu digo: olha, vai passear, faça uma viagem. Deus não te chamou para ficar dentro da igreja 24 horas, não. Deus te chamou para reconhecê-lo. Ele ser o seu Deus. Você tem que ser um altar vivo. Não é religioso. É um altar vivo. As pessoas: mas você deveria falar para as pessoas estarem na igreja. Não. Deus não habita em paredes. Deus habita em nós. Mas não se esqueça quem é Deus. Tem muitas pessoas que saem e se esquecem quem é Deus. Temos que ter uma vida que nada nos prende aqui. Estou vivo hoje, levanto um altar a Deus. Que bom que eu acordei hoje. Muitos não tiveram o privilégio de acordar hoje. Ainda logo cedo, um amigo meu postou: perdi meu pai. Perdi meu pai. Esses dias li algo muito interessante. Uma pessoa falando sobre o seu pai, quando ia tomar café com o seu pai. Ele diz: as maiores sabedorias da vida que eu aprendi foi sentando, tomando café com meu pai. Nós não valorizamos as coisas que temos. Depois nós ficamos no Facebook: olha, era tão bom, era tão maravilhoso, era isso. E ficamos em cemitérios levando flores e não sei mais o que. Aproveite cada dia, cada momento. A tenda é a habitação de um nômade. A tenda é algo que ou nós vamos levar. Por que eles tinham uma tenda? Porque era algo fácil de desmontar, colocar em cima do seu camelo e ir para outro lugar, e para outras conquistas. Aquele que está pronto a fazer um altar, ele sabe que ele tem que caminhar para frente, e em cada lugar ele faz um altar a Deus. Nada nos prende aqui. O que te prende aqui? Os teus negócios? Dinheiro no banco? Nada disso te prende. Ainda que você queira ficar, chega um momento que você tem que partir. Se dependesse de nós: não, eu quero ficar. Não depende. Gosto muito de uma palavra que eu vi alguns anos atrás, de um pastor que sofreu atentado. E ele disse: o homem é imortal, até que se cumpra nele o propósito de Deus. Enquanto tiver propósito de Deus, ninguém tira a sua vida. Até hoje se discute quem matou Jesus.
se foi judeu, se foi romano. Jesus disse: a minha vida ninguém tira, eu dou. E só vou dar no dia que o Pai falar que é para dar. Ninguém tira, só Deus. Então, o terceiro ponto que nós devemos nos preocupar: o poço. Cavar poços significa que crises não vão nos paralisar. Fechou aqui, abre outra. Isaac, ele não se preocupou com os poços que taparam. Ele não foi lá brigar: tapou meu poço, olha, eu bebi água daí. Ele foi lá e abria outro poço. Nós paramos muito tempo com pessoas que querem impedir o nosso avanço. Sempre haverá um lugar novo para se abrir um poço novo. Temos a bênção de Deus. O que você precisa não é de um poço, você precisa da bênção de Deus. Na mesma terra, o povo que estava lá nunca achou água, mas Isaac achou. Na mesma terra, o povo estava desanimado porque não tinha colheita. Isaac colheu 100 vezes mais. Nós precisamos do quê? Da bênção de Deus. Nós paramos para brigar com pessoas que estão invejando, querendo tomar a tua bênção, e você acha que a tua bênção é aquilo que você tem. Não, a tua bênção é o que Deus te abençoa. Onde você estiver, você é abençoado. Abrir poços. Então, a terceira característica de um peregrino: ele abre poços porque a água traz vida. E onde chega um abençoado, traz vida. Onde você colocar a planta dos teus pés, tem que trazer vida. Ah, mas eu agora não posso. Pode, sai. Onde você chegar, vai acontecer bênção. Quando eu vim começar a igreja aqui, alguns amigos falaram para mim: você é louco, está deixando uma igreja estruturada para começar um trabalho novo. Eu digo: Deus vai me abençoar. E estamos vendo os pequenos resultados. Deus fará grandes coisas neste lugar. Grandes coisas. Eu não me impressiono pelo momento, porque eu sei o que Deus vai fazer. Onde você chega, você traz vida. Havia muita briga onde eu estava, todo mundo queria o poder, todo mundo queria isso, queria aquilo. E eu cheguei e disse: olha, fica, eu estou saindo. Eu vou começar algo pequeno, do jeito que eu acho que deve ser. Não sei se é certo o jeito que eu penso, mas é como eu vou começar. Sem muito show, sem muito eventos, palavra, louvor, adoração. É mais difícil? É mais difícil. Parece que mais fácil é trazer artistas, mas no final a gente vê a diferença. No final a gente vê a diferença que muitos não conseguem ver. A água sempre foi o bem mais precioso da terra. De nada adianta ter joias, propriedades, se a chuva não cair. Se a chuva não cair. Ainda ontem estava assistindo um programa de televisão, e no meio do programa a pessoa disse: Cantareira já está com 40% de água. Igreja, comece a orar. De novo. Comece a orar de novo. Precisamos de chuva. Precisamos de chuva. E ele diz: olha, precisa da bênção. Isaac, herdeiro de Abraão, quando veio a seca, não ficou se lamentando, foi em busca de água. Obedeceu a palavra de Deus, não foi para o Egito. Algo que nós devemos aprender: ouvir Deus falar. Deus disse para Isaac: não volte para o Egito. O problema não é o Egito. O problema é quando Deus diz vai, você deve ir. E quando Deus diz não vai, não vá. É obediência. Porque teve momentos que Deus disse vá para o Egito, mas Deus agora estava dizendo não vá para o Egito.
O problema não é Egito. Muitas vezes nós trazemos, mas o Egito é o mundo, o Egito. Deus ama o Egito. Os crentes precisam aprender isso, que Deus ama o Egito. Não é o Egito o problema. O problema é que Deus disse, não vá. Tem muitas coisas que nós fazemos por repetição, mas eu já fiz isso. Mas Deus agora está dizendo, não quero mais você lá. Não quero que você faça mais isso. Não quero que você venha agir mais desse jeito. É a obediência. Então, o que precisa é a obediência. Obedecer a Deus. Obedecer a palavra. Não é o Egito, não é que se ele fosse para o Egito e tivesse a bênção de Deus ali dizendo, vá para o Egito meu filho, ele seria abençoado. Jesus fugiu, a família de Jesus fugiu para o Egito. Algo me surpreendeu aí no Egito, e se eu não me engano, ou é dia 1º de junho ou dia 1º de julho, é o dia da família santa no Egito. Comemoração ao dia que a família de Jesus entrou no Egito, e até hoje, passado mais de 2000 anos, eles comemoram, entrou um santo em nossa terra. Reconhecimento. Mas Deus tinha falado, Maria, pega o teu filho e vá para o Egito. Ela obedeceu. Tem momentos que Deus diz vai, e tem momentos que Deus diz não vá. Atento, ouvido afinado, aquilo que Deus está falando. Mas eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Deus está dizendo, agora não é mais assim. Agora não é mais assim. Não é mais desse jeito. Então nós temos que estar com os ouvidos atentos. Deus dá uma palavra ao profeta Jeremias, quando estava para levar o povo a Babilônia, cativos, e Deus levanta o profeta para que houvesse uma mudança, mas eles não ouviram, eles não entenderam a voz profética. E Deus usa Jeremias, logo no início do seu ministério, capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem Deus, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus faz uma pergunta, olha, vocês já viram alguns deuses sendo trocados? Mas o meu povo me trocou por algo que não tem nenhum proveito. Nós estamos trocando adoração a Deus por o quê? A troca do quê? Nós estamos buscando outras coisas em busca do quê? É isso que Deus estava falando a Jeremias. E ele diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. Deus disse que eles fizeram duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. A mim me deixaram fonte de água viva. Não adianta ter poço se não tiver água viva. Não adianta ter cisterna se deixamos a fonte. Nós não podemos, como peregrinos, esquecer que a fonte é o Senhor. Porque Isaac encontrou água em uma terra seca? Porque ele tinha fonte. Os peregrinos, eles têm que buscar água, porque água é vida. Então, cavaram para si águas, cisternas rotas, que não retêm água. Todo servo do Senhor que está peregrinando atrairá a inveja do povo da terra, não só por causa dos bens materiais. Sabe, muitas vezes nós pensamos que as pessoas nos invejam por causa de bens materiais. Não, é por causa da tua bênção.
por causa da tua bênção. Não é por causa dos bens materiais. Tem pessoas que têm mais bens do que nós e nos invejam. E nos invejam por quê? Porque ele vê que você tem algo diferente, que você tem a fonte. Mas por que eles nos invejam? Por causa da paz que nós temos em Deus. Em meio a um caos, há um povo que está em paz. Estamos em paz. Ah, mas e se? Não tem problema. Deus está conosco. O que ele nos inveja? A alegria do Senhor que está em nós. Da segurança no caminho. É isso que eles invejam. Não adianta ele pegar a tua água, porque sem a bênção, a água seca. E eles sabem disso. Eles te invejam para que você não tenha. A alegria do invejoso é que você não tenha. Tem pessoas que dizem, eu queria ter um carro igual ao seu. Isso não é inveja. Isso é olhar para você e falar, eu quero crescer como você cresceu. Mas o invejoso diz assim, tomara que bate esse carro e quebre. Tomara que alguém roube esse carro. Isso é inveja. O invejoso, ele não quer ter algo parecido com o seu. Ele quer a destruição daquilo que você tem. Ele quer destruir o que você tem. Isso é inveja. Nós fazemos uma concepção errada. Às vezes alguma pessoa chega para você e diz, olha, como você conseguiu? Me ensina. É uma pessoa que quer crescer. Ensine. Agora tem o invejoso, ele não quer o seu bem, ele quer a destruição daquilo que você tem. Tomara que venha falir, tomara que venha destruir, tomara que venha abater. Isso chama-se oração de agoreiros. Pessoas que estão agorando a tua vida. E precisamos de proteção de Deus. Então, deixaram. O que aconteceu com o povo peregrino? O povo de Deus escolhido. E Deus começa a trazer a eles as lembranças do que Deus tinha feito. No versículo 6 do capítulo 2 de Jeremias diz assim, e não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, e de covas, por uma terra de sequidão e sombra, de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, na qual ninguém morava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem, mas quando nelas entrastes, contaminaste a terra, e da minha herança fizestes a abominação. E não disseram, o que Deus reclama? Vocês não falaram, vocês não me perguntaram. Como Deus fez isso? Por que Deus fez esse diferencial? A igreja hoje está querendo se parecer com o mundo, quando o mundo deveria querer se parecer com a igreja. Ah, mas se nós não fizermos igual o mundo faz, os jovens vão sair da igreja. Jovens que não têm Deus no coração, porque não foram ensinados. Problema que você está fazendo na sua casa. Deus não está falando com você cara a cara. Teus filhos não estão seguindo a sua fé, ou estão a tua incredulidade. Problema como nós estamos nessa caminhada. Problema como nós estamos seguindo, como sem perceber as características de um peregrino. Primeiro, altar. Se o teu filho não estiver diante do altar do Deus vivo, ele nunca vai saber quem é o Deus vivo. E será contaminado. Nós estamos vivendo hoje uma igreja contaminada. Contaminaram a sua terra. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizestes abominações. Somos peregrinos, não podemos nos esquecer disso.
Deixa algo na tua vida, que você olhe para ela e diga: ainda me falta algo. Ainda me falta algo. Deixe um ponto na tua casa, onde você olhe e diga: ainda nos falta algo. Não é tempo de estarmos em nossa casa estucadas. É isso que o profeta estava dizendo. Vocês pensam que já terminaram a vossa casa, mas tem algo a fazer ainda. O templo precisa ser levantado. E não estou falando de templo físico, não. O templo ao Deus vivo. Não se orgulhe da tua casa estar perfeita. Ainda te falta algo. Somos peregrinos, então temos que ter as características de um peregrino. Onde chegar, vencendo qualquer etapa, o altar a Deus. Apresentar gratidão a Deus. Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem dado? Você tem honrado ao Senhor pelas bênçãos que tem conquistado? Ou você já disse para a sua alma: está bem, já chega, já consegui tudo, não preciso mais de nada? Quem busca nessa vida é mais miserável dos miseráveis. Quem não tem uma esperança da vida eterna, da nova cidade, nós devemos estar prontos. Se o Senhor quiser me levar hoje, eu vou para a Nova Jerusalém. Eu estou pronto. Se o meu tempo nessa terra já deu, maravilha, eu estou pronto. Não ficar preso a coisas pequenas, a coisas mesquinhas. O que é o homem? É como a erva do campo, que vindo o sol, seca, e ninguém se lembra mais. João capítulo 4, versículo de número 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Nós não somos cisternas rotas. Quando o Senhor coloca a água em nós, nasce uma fonte que salte para a vida eterna. Nós somos uma fonte, preparados para a vida eterna. Nós somos uma fonte para saciar a sede. Nós somos uma fonte para trazer vida. Nós somos uma fonte, mas com um único propósito: a vida eterna. Ponha no seu coração: ainda nos falta algo. O peregrino, ele nunca está satisfeito ao lugar que ele chega. Ele sempre pensa: eu vou conquistar mais. Eu vou conquistar mais. Eu preciso mais. Estava em Israel e conversando com um guia, ele me disse algo muito interessante sobre nômades, sobre as pessoas que moram no deserto. E ele disse que ele parou no lugar, estava conversando com um deles, e o papo era tão bom, porque eles têm um bom papo mesmo. Se ele gostar de você, você sentar na tenda dele, se ele colocar um copo cheio de café, toma e vai embora. Mas se ele começar a colocar aos pouquinhos, é porque ele está gostando da tua conversa. Então ele coloca um pouquinho de café, aí você toma, ele coloca outro pouquinho de café. Café, ou chá, o que ele tiver ali no momento. Agora, se ele colocou um copo cheio, toma e vai embora. Porque ele está dizendo: a tua companhia não me é agradável. Não é me agradável. Nós temos que aprender a dizer para pessoas que: olha, o que você está trazendo para mim não me serve. Toma o que você veio buscar e vai embora. E ele disse algo que despertou. Ele disse: eu estava ali, a conversa era tão boa, e eu estava de carro. Eu disse para aquele: vamos comigo, que cidade você vai? Eu estou indo para tal cidade. Falei: 2 horas nós estamos lá. Aí aquele número disse: não, se eu for com essa rapidez que você quer ir, eu vou perder muitas coisas pelo caminho. Até lá eu vou demorar 2, 3 dias. Para que eu vou chegar em 2 horas? Eu preciso aprender muitas coisas pelo caminho. Nós estamos com muita pressa
e não estamos aprendendo as coisas no caminho. Nós queremos que o nosso filho cresça rápido. Estamos perdendo a infância do nosso filho. Paramos de sentar com ele no chão e brincar. Precisamos fazer isso de novo. E eu fico alegre quando vejo que pais daqui fazem isso. Isso é muito importante. Não perca a infância do seu filho. Não queira fazer dela já uma moça com 5 anos, quando ela ainda precisa brincar. Precisa brincar. Nós colocamos tanta responsabilidade em cima dos nossos filhos, que essa geração está descontrolada. É muita pressa, muita exigência, vamos ter isso, vamos fazer aquilo. Jesus disse para essa mulher que ele encontra e diz: olha, se você me conhecesse, se você soubesse quem fala com você, você me pediria água. Você me pediria água. Jesus quebra todos os preconceitos. Para com aquela mulher, conversa e lhe apresenta a salvação. Se você tomar a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Sabe qual é esse desespero que a gente vive? É sede. Sede da água viva. Você crê nessa palavra? Diga: eu sou um peregrino. Preciso aprender a levantar altares, a ter a minha tenda e abrir poços. Que o Senhor nesta manhã, Ele nos ensine nessa caminhada. Se coloque em pé, fale com Deus nesta manhã. Aquieta o teu coração. Jesus disse a um moço que estava muito inquieto, querendo muitas conquistas, e Jesus disse: moço, te falta algo. Pega toda a tua riqueza e dá aos pobres. O que Jesus estava dizendo? Olha, ela não é tão importante quanto você pensa que é. Te falta algo. Te falta algo que é mais importante, mais precioso do que toda a tua riqueza. Te falta algo. O povo judeu aprendeu que ainda lhe falta algo. Não termina a sua casa, não por falta de dinheiro ou por preguiça, mas ele traz a memória todos os dias, olhando para aquele pequeno canto, que ainda lhe falta algo. Não deixe a vaidade entrar no teu coração. Não deixe o egoísmo entrar no teu coração. Mas permita viver a cada momento. Permita conquistar a cada momento. E cada conquista, levante um altar. Você conquistou uma casa aqui perto, mas o teu altar está em outro lugar ainda. Firme o teu altar. A conquista que Deus tem te dado. Honre cada conquista. Olhe para a tua casa. É o lugar onde Deus fala com você, face a face. Abra poços. Não pare em brigas, em contendas por causa de água. A fonte é o nosso Deus. Tudo que você precisa, vida, abundância, Deus é a nossa fonte. Fale com Ele nessa manhã. Diga ao Senhor que ainda te falta algo, que você precisa aprender nessa caminhada que Ele está nos concedendo. Senhor, ainda me falta algo. Senhor, eu preciso aprender mais de Ti. Senhor, me ensine, Pai. Me ensine nessa caminhada. Tira, Senhor, a vaidade do meu coração. Tira as contaminações do meu coração. Tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, que nós sejamos uma bênção. Senhor, que nós possamos crescer na Tua presença. E que dentro de nós, Pai, venha fontes para a eternidade. O Senhor tem uma vida eterna para você. O Senhor, Ele te chama para algo eterno e não para apenas uma passagem. Tudo isso que estamos vendo é passageiro, faz parte do processo, mas Deus tem algo maior para nós. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor?